bem-vindos. Bom estarmos juntos mais uma vez. Bom abrirmos a Bíblia, bom ouvirmos lindos louvores das bocas dos pequeninos. Nós também cantamos e como isso é gostoso. Como isso nos eleva e nos deixa mais perto de Jesus. Você sente a presença de Jesus essa noite aqui? Amém. E nós estamos agora finalizando, então, o nosso final de semana do Ministério da Mulher, que é o evangelismo, né? E obrigada pela presença de vocês, porque estivemos juntos na sexta, no sábado e no domingo. Quem lembra sobre quem falamos na sexta? Moisés, isso mesmo. Ontem nós falamos sobre Noemi, Ruth. Está meio junto, né? Está tudo ali grudadinho. A história das duas se entrelaçaram de tal forma que é impossível falar de um e não falar da outra. Bom, o nosso tema de hoje é hora de viver o propósito de Deus para a minha vida. Parece um pouco egoísta, talvez, falar para a minha vida, mas eu quero que você repita comigo essa frase aqui. É hora de viver o propósito de Deus para a minha vida. Amém. É hora de viver o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Deus nos coloca aqui com um propósito, um objetivo. E como descobrir, como entender o propósito de Deus para nós? É fácil? O que vocês acham? Difícil, né? O que é, aliás, afinal, propósito? Você tem um propósito na sua vida, um objetivo a ser alcançado? Um propósito é isso, um objetivo, uma intenção, um desígnio. Algo que você quer tanto, que você faz planos, que você pensa, você se propõe e você luta por isso. Você busca alcançar. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pergunte para você, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Fale com você agora, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida? Será que estamos cumprindo? Será que estamos conseguindo chegar lá? Se hoje você ganhasse 50 milhões de reais, o que faria? Se já veio na sua cabeça, na sua mente, que mudaria de vida completamente, que faria várias coisas diferentes, então é provável que hoje você não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Aliás, o seu próprio propósito, né? Porque se a gente quer mudar totalmente, radicalmente de vida, é porque a gente não está seguindo um objetivo. Tem alguma coisa faltando. E não é tão fácil saber realmente qual é esse propósito de Deus. Mas olha aqui o que está escrito no livro de Efésios. E eu convido você a abrir comigo. Efésios 1, 5 a 6. Efésios 1, 5 a 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Veja que esse verso, além de lindo, maravilhoso, nós podemos extrair dele 4 sinais interessantes aqui que indicam o propósito de Deus para a nossa vida. O primeiro, Deus nos predestinou. Deus nos deu um futuro. Deus nos deu um presente. Ele falou, olha, querido, através da morte do meu filho Jesus, aquilo que a Sara cantou, você lembra? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está aqui por nós para nos ajudar a entender o nosso propósito, a viver o propósito de Deus em nossa vida. Mas precisamos seguir os caminhos de Deus. Precisamos aceitar viver os caminhos de Deus. Sabe que quando o neném nasce, Deus tem um plano para aquele neném. E quando a família recebe um neném, é algo delicioso, né?
E parece que todas as expectativas se renovam, a alegria se renova, a casa se enche de vida. Deus tem um plano para cada bebê, para cada pessoa que nasce. Ele tem um propósito, um sonho bem guardado no seu coração. Mas essa criança vai escolher se vai seguir ou não os caminhos de Deus. Essa semana eu ouvi algo interessante, que quando uma criança nasce, nós recebemos de Deus, quando nós nascemos, nós recebemos de Deus os dons, o Espírito Santo e um anjo da guarda. O que nós temos feito com esses presentes, essas dádivas? Temos ouvido a voz do Espírito Santo? Ou será que a temos negligenciado? Temos deixado, dito, olha, não quero ouvir, não quero fazer. E os dons? Alguns já têm claramente os dons, né? Já nasce cantando, já cresce falando. Outros não têm tão claramente assim. Mas precisamos entender quais são e desenvolvê-los também. E o segundo ponto do verso que podemos tirar aqui, nós somos adotados como filhos. Quando esse nenenzinho nasce, o pai e a mãe conseguem começar a entender um pouquinho do amor de Deus. Não sei quanto a vocês, mas comigo foi assim. Comecei a entender um pouquinho mais do amor de Deus após a maternidade. A Bíblia fala de Enoque, que após ter um filho, com certeza ele já andava com Deus, mas o seu relacionamento com Deus se intensificou. Enoque andou com Deus e foi levado para o céu. Então a gente consegue entender um pouquinho mais do amor de Deus através de uma criança que chega ao nosso colo. Porém, muitos não são amados, são rejeitados. Ontem eu contei para vocês aqui a história da Carla, que a mãe falou, olha, mãe, se quiser criar cria, se quiser jogar no lixo, joga. A mãe criou, graças a Deus, não jogou a criança no colo, mas a gente vê nos noticiários, ouve cada coisa, às vezes crianças encontradas, jogadas em cada lugar absurdo, são desprezadas, são rejeitadas. Que tristeza. Sabe, o pecado nos separou de tal forma de Deus que Ele não nos rejeitou, mas o pecado fez uma separação gigantesca. E Ele precisou nos adotar de volta. Precisou enviar Jesus para dizer, olha, vocês escolheram um caminho diferente do que eu sonhava para vocês, raça humana. Mas eu vou enviar Jesus, porque eu quero que vocês sejam meus filhos, para sempre, eternamente. E lá em 1 João, tem um verso que eu amo muito. 1 João, vamos lá comigo? 3:1. João 3:1 nos diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Para você pode ser talvez algo meio trivial ser chamado filho, mas é para uma criança que cresceu sem pai e mãe, que cresceu no orfanato, necessitando de alguém para chamar de pai e mãe, necessitando de alguém para amar, para dar, para receber afeto, e de repente ela tem a oportunidade de ser adotada. Que grandioso que é. Eu tenho em minha família um tio que ele já casou bem tarde, e a esposa dele, não lembro se um pouco antes deles casarem, ou um pouco depois, ela teve mioma e precisou fazer a retirada do útero, né? E eles ficaram bem tristes, porque tinham sonhos em ter uma menina. Então, com aquilo ali, já sabiam que não poderiam mesmo ter, né? Então, eu lembro que, numa época, eles iam sempre em vários abrigos, não sei exatamente, mas eles faziam visitas, levavam, conheciam, até que um dia eles conheceram um menino que encantou eles. Já tinha 3 aninhos de idade, mas eles sabiam que aquele menino tinha que ser filho deles. E aquele menino era tão feliz por ter agora uma família. Tinha uma avó, tinha tio, tinha tia, tinha todo mundo. E eu lembro que a gente chegava lá na casa da minha avó, ele estava com a vassoura, limpando, organizando, guardando, ele estava sempre arrumando as coisas. A gente pensava, puxa vida, tadinho, tão pequenininho, já devia fazer isso lá. Mas, olha, a gente precisa realmente ensinar os nossos filhos a ajudar desde pequenos. Mas depois esse tio adotou ainda mais um filho, mais um menino para completar a família. E eu conheço também uma vizinha da minha mãe. Ela percebeu que não ia mesmo casar, já tinha tentado namorar várias vezes, tal, e falou, eu vou adotar umas meninas.
vou pegar uma criança aí para cuidar. Quando chegou lá, ela conheceu 2 irmãzinhas e adotou. E um pouco antes da gente se mudar para cá, nós tivemos a grata surpresa de receber a visita delas lá em nossa casa. E eu fiquei pensando, que privilégio dessas meninas, que oportunidade dessas meninas. São amadas, são cuidadas, têm atenção, têm tudo que precisam. Agora elas têm uma boa educação, podem passear, viajar, conhecer lugares novos, diferentes. O que seria dessas crianças sem os seus pais adotivos? O que seria de nós, se não fosse por Deus, que nos redimiu lá na cruz e falou, olha, não permito, não pode, eu quero que eles sejam meus filhos. E Ele, novamente, nos deu uma oportunidade de salvação, nos adotou como filhos. É impossível viver o propósito de Deus para a sua vida se você não for um filho. Você precisa aceitar, querer também ser um filho. Nós somos adotados, fomos redimidos por Deus. E lá em João 15:15, nos traz um outro conceito. Primeiro, somos chamados filhos e também passamos de servos agora a amigos. Vamos ver o que nos diz? João 15:15. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi, de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, Jesus não se satisfaz com a posição de apenas Senhor. Ele quer ser seu amigo também. E quando a gente pensa em amigo, a gente pensa em intimidade, em relacionamento, alguém com quem a gente gosta de conversar, gosta de estar perto, não tem medo, não tem vergonha de se abrir, de se expor, de repente, para outra pessoa você não falaria aquela coisa, mas para o seu amigo você conta. Jesus quer isso. Ele não quer sim, ai, por medo. Não, Ele quer por amor, por amizade, por intimidade. Ele quer viver um relacionamento real, porque era isso que nós tínhamos a princípio. Lembram lá no Éden? Esses dias a Eleni falou que o pai dela reuniu os filhos, né, no pôr do sol. Depois a Elinda contou um pouquinho mais lá na sala, né? E o quanto aquilo mexe com elas, a saudade de ter a família juntos, reunidos, sob ali os cuidados dos pais, o carinho, o amor, a amizade crescendo. Era isso que Jesus tinha com Adão e Eva. Ele vinha toda noite e falava, oi filho, tudo bem? E aí, como é que foi teu dia? O que você fez de bom? Nossa, assim, eu descobri uma fruta. Que fruta estranha, mas é gostosa, hein? Você abre assim, um negócio cheio de casca, quando olha é rosa, tem pintinha preta. Eu acho que eu vou chamar aquilo de pitaia. E, de repente, ele descobre outra coisa ali. Que fruta perfeita, maravilhosa, essa tal de jaca, hein? Mas é estranha também, né? Cheio de caroço, cheio de espinho por fora. Demorei para descobrir como comer, mas consegui. E Jesus, puxa, que bom, filho, que bom que você gostou. Eu fiz para você. Fui pensando em você, querendo o teu bem. Já conheceu as castanhas? Castanha. Verdade, Senhor. Vou provar um pouquinho mais amanhã. Mas também acho que eu vou talvez andar com os elefantes. Isso. Continuem planejando. Amanhã de noite eu volto aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Deus tinha isso. E é isso que Ele quer novamente. Intimidade. Aqui, nós já podemos, sim ou não, viver a intimidade com Deus. Não plenamente. Mas já podemos, devemos, necessitamos viver a intimidade com Deus diariamente. Colocar na mão dEle todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos medos, os nossos anseios, enquanto brincam. Senhor Jesus, obrigada por esse brinquedo tão lindo, por essa boneca. A Sara ganhou uma boneca linda esses dias, né? Obrigada por essa boneca. Obrigada, Senhor, por esse arquinho lindo que eu ganhei, por essa roupa. Ai, Senhor, que legal. Foi tão bom quando a mamãe fez isso, o papai fez aquilo. E nós também trabalhando lá na colheita, lá em casa, limpando, arrumando. Senhor, puxa vida, precisava de tal coisa. Será que o Senhor me ajuda nisso? Podemos e devemos desenvolver o nosso relacionamento, a nossa amizade, apesar
de não termos plenamente ainda hoje. Mas o sonho de Deus, você sabe, é muito maior, é muito melhor. Um dia nós teremos essa amizade plenamente desenvolvida, mas só quando chegarmos no céu. Mas aqui, hoje ainda, ele nos diz, lá em Salmo 55, 17, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. E em Provérbios 8, 17, amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Salmo 121, 4, 7 a 8, fala o seguinte: o protetor de Israel não dormitará. Ele está sempre alerta. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A cada momento, Deus está com você. A cada segundo, Ele cuida de você. Permita que a sua vida seja abundada por essa graça. Seja abundada por essa amizade. Seja uma vida de contínua intimidade. Converse. Está fazendo alguma coisa? Está lendo? Está trabalhando em algum momento que não pode, assim, né? A cabeça está longe porque está fixo naquilo ali. Parou. Olha a natureza. Agradeça. Converse com Deus. Cante um louvor em sua mente. Lá no a Lei dos Desbravadores, já perdi aqui, que fala assim, ter sempre um cântico no coração. É a lei? A Lei dos Desbravadores nos orienta a isso, ter sempre um cântico no coração. Cante louvores a Deus de manhã, de tarde, de noite, assim, de forma audível ou não. Esteja em comunhão. Mas mais uma reflexão que podemos tirar lá de Efésios, que fala ali também, conforme o bom propósito da sua vontade. Ao se tornar filho, ao desenvolver uma intimidade verdadeira com Ele, você começa, então, a viver plenamente o propósito divino para a sua vida. Isso é colocar os pés no caminho certo, seguindo uma jornada guiada pela fé e pela conexão espiritual, conforme o bom propósito da sua vontade. Um pai que só pensa coisas maravilhosas para seus filhos. Mesmo sendo maus, a Bíblia fala, os pais querem dar coisas ruins para os seus filhos. Nós damos boas dádivas, damos coisas boas, queremos eles felizes, quanto mais o pai. E por último, a reflexão do verso ali de Efésios, nos fala aqui, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, para a glória de Deus. O que fazemos, o que pensamos, o que comemos, o que assistimos, o que lemos, deve ser para a sua glória. O que temos, o que sonhamos também, deve ser para a sua glória. Eclesiastes também fala o seguinte ainda para nós, lá no verso 9, aliás, capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, verso 10. Nos fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze o bem. Eu vou ler aqui a minha versão, é um pouquinho diferente. Eu achei interessante também. Tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que você puder. O melhor. Nada menos para Deus. Nada menos. E para o próximo? Eu vou fazer meia boca, né? Não faz mal. Vou fazer, vou limpar aqui, fazer essa faxina aqui meio mal feita. Tá tudo certo. Não, o melhor. Seja lá o que estiver fazendo. O melhor para Deus, para o próximo. Quando fazemos para o próximo pensa, puxa, diferente, né, essa pessoa. Faz bem, faz sorrindo, faz feliz. Puxa vida, que interessante. Quando fazemos para Deus, Ele se alegra. Não sei se meu marido vai gostar, mas eu acho interessante. Quando ele vai fazer algo, por exemplo, lá em nossa igreja antiga, nós nos reuníamos numa casinha alugada. Era muito gostoso, muito acolhedor. Tinha tijolinhos assim, toda de tijolinhos aparente. Lá em cima, as salas das crianças ainda eram meio junto, mas tinha a cozinha bem grande para o junta-panelas, isso aí estava garantido.
E era um grupinho pequeno, mas muito acolhedor, muito gostoso. E Deus tinha um plano para aquela região, para aquele lugar. E tinha um terreno num lugar super bem localizado, que quem passava assim, ó, era impossível não ver. Quem vinha, quem voltava, todo mundo via. E começamos ali a construir a nossa igreja. E chegou um certo momento que, e aí, sonorização. E aí meu marido pesquisou todas as caixas, todas as marcas de caixa caixa, não sei como é que fala, de som, que existe, todas as marcas de mesa, todos os tipos, e lia daqui, lia dali, e olhava vídeo, e ia a fundo. Escolheu uma marca de mesa de som. Eu acho que quando aquela mesa chegou, não sei dizer, mas pelo menos umas 2 vezes ele já tinha lido o manual. Baixou no PDF, lá na internet, conhecia de cabo a rabo aquele material, aquele produto. E a fundo. Por quê? O melhor. Nada menos. O melhor. Porque Deus é Deus. Merece o melhor banco? Merece. A gente merece também estar aqui sentado, agradável, confortável, ouvindo a palavra de Deus. Merece a melhor iluminação? Merece. Melhor sonorização, melhores aparelhos para reproduzir para a live, para você que nos assiste daí de longe, ouvir bem, visualizar bem, também merece. E que bom que você está com a gente, fica aqui. Ele merece o melhor, em todos os aspectos. E quando nós somos eleitos ali no finalzinho do ano para um cargo, ai, mas eu nunca peguei isso, não sei o que faz, tá bom que vou fazendo, empurrando com a barriga. Se planeje, estude, procure, busque na internet. Quanto treinamento tem na internet? Muita coisa boa, muita coisa que a gente pode sugar, aprender, se desenvolver. Ai, não, é muito difícil ir lá para a Vitória, para o treinamento. Não é desculpa mais, tá, gente? Tá aí a internet para nos ajudar. Busque, procure dar o seu melhor. Se desenvolver para Cristo. E lá em em Efésios 5:1, fala o seguinte. Efésios 5:1 nos diz: portanto, sejam imitadores de Cristo. Em todos esses aspectos que a gente falou aqui, se a gente estiver só querendo se vangloriar, se a gente estiver só querendo imitar alguém que a gente viu, não sei se vai dar certo, não. Pode até dar por um tempo. Mas a gente precisa buscar ser imitador de Cristo. Quais são os papéis que você desempenha hoje? É pai? É marido? É diaconisa? É do louvor? Foi convidado a pregar? Imite a Cristo. Dê o seu melhor, mas imite a Cristo. Veja como Jesus fazia. Ellen White comenta que quando Jesus estava lá, ainda lá na tenra infância, quando sua mãe o chamava, ele prontamente obedecia e dava o seu melhor ao ajudar em casa. Lá na marcenaria, ele dava o seu melhor, fazia com capricho cada coisa. Cada pequena tarefa era executada com perfeição, nada menos que isso. Como a gente tem feito? A gente precisa aprender, no pequeno, no simples, para ir crescendo mesmo, né? E depois, na missão de Jesus, ele podia fazer tudo com perfeição, tudo com excelência. E pensa bem, ele era humano também, assim como eu e você. Mas ele entendeu que o seu melhor deveria ser dado em tudo, em cada coisa. A gente precisa entender isso também. Tem um livro que fala, que se chama Caminho a Cristo. Não, perdão. Como Jesus tratava as pessoas. Eu lembro que eu li quando era adolescente, faz muito tempo que eu não leio, eu preciso desse livro. A gente precisa buscar entender como Jesus tratava as pessoas. O que ele faria em meu lugar? Se ele estivesse aqui, hoje, aqui, agora, o que ele faria? Como ele agiria? Jeremias 29:11 nos fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos,
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Um futuro. Em Caminho a Cristo, página 46, Ellen White nos diz o seguinte: Oxalá todos os que não aceitaram a Cristo reconhecessem que Ele tem algo incomparavelmente melhor para lhes oferecer do que o que eles mesmos buscam. O homem pratica o maior dano e injustiça à sua própria alma quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade legítima pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e vela pelo bem de suas criaturas. Em todas as ações, busque fazer aquilo que Cristo faria se estivesse em seu lugar. João cresceu na igreja. Ele era um menino bem envolvido. Ia lá nas salinhas, desbravadores. E ele tinha um sonho muito grande de ser piloto de avião. Sonho lá em cima. E ele foi planejando, né? Organizando sua vida para que isso desse certo. Aos 14 anos, João se tornou diretor de trabalho missionário. Seu pai era ancião de uma igreja, um ancião bem dedicado. E, finalmente, aos 16, ele ingressou na aeronáutica. Ele, pessoal, estou no caminho. Mas não era bem assim a área que ele queria ainda, né? Ele foi como radiotelegrafista. Ele conhecia bem de código Morse. E, mais à frente, ele foi convidado para morar em São Paulo. E, em certa ocasião, quando ele estava lá, ele já tinha o respeito, né, dos colegas, dos superiores. Todos viam nele uma pessoa diferente. Ele agia com excelência. Ele cumpria assim, à risca, o que Eclesiastes 9:10 diz. Tudo que vinha à mão de João para fazer, ele dava o seu melhor. Ele fazia com todas as suas forças. E ele conseguiu com isso ir negociando sábados com o seu superior. Até que, em certo momento, o superior tirou férias. E chegou um cara lá para substituir e falou: está pensando o quê, meu filho? Vai trabalhar no sábado. E João falou: não vou, não. Não foi. Para surpresa dele, quando ele chegou na segunda-feira, tinha um mandato de prisão. Por respeito, por consideração, por amor a João, os colegas não prenderam ele. E, para sua surpresa, na quinta-feira seguinte, ele foi transferido de local. Lá, nada daquilo valia para o que tinha, né, o que tinha acontecido. Ele não precisaria mais trabalhar os sábados, ele não tinha mais aquela prisão lá, caiu por terra, e ele continuou firmemente. Só que, vocês acham que João se satisfez com isso? Não, aquele episódio fez ele refletir, olha, talvez o que eu queira não esteja bem alinhado com o propósito de Deus na minha vida. Talvez não seja bem esse o plano de Deus. Eu sempre vou ter problemas com o sábado, apesar de agora não ter, mas à frente eu posso encontrar. Então, ele pensou o seguinte: vou fazer direito. Mas, de alguma forma, tinha algo lá dentro, falando, olha, incomodando, faz teologia. De manhã, ele fez o vestibular de Direito, de tarde, fez o vestibular de Teologia. E ele passou em segundo lugar. Ele falou, não, é um sinal, eu vou fazer teologia mesmo. E João fez teologia. Depois, em uma campanha de comportagem, ele estava lá no Pará e conheceu a pessoa, né? Falou, essa aí que é a pessoa que Deus preparou para mim. Se conheceram, propôs em casamento. Ela foi para perto dele também, se casaram. E hoje, João já é jubilado desde 2014. Cumpriu fielmente o propósito de Deus por 35 anos como pastor. E hoje ele olha para trás e só tem a agradecer. Ainda continua ajudando, ainda continua fazendo o que Deus pede, levando o evangelho. O que será que Deus tem para nós? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Talvez seja diferente do de João. Mas nós precisamos nos colocar a cada dia em suas mãos e permitir que Ele nos use para o seu propósito, para levar o amor de Jesus para mais e mais pessoas. Só vive o propósito quem está disposto a entregar sua vida nas mãos de Deus, a dizer, Senhor,
Entrego tudo em tuas mãos. Faz de mim o que tu queres. Você está disposto a dizer isso essa noite? Então coloque-se em pé. Vamos orar. Querido bom Pai, que estás nos céus, nós louvamos o seu nome, porque o teu amor é tão grandioso, que o Senhor nos criou para a tua honra, para a tua glória, que o Senhor nos redimiu, para que possamos, Senhor, viver um dia aí no céu, nas mansões celestiais, não como convidados, nem como servos, mas como filhos, como amigos que agora somos. Nos ajude a aceitar, ó Pai, a cada dia o teu amor, a entregar a nossa vida, a missão, a tua causa. Ajuda-nos, Senhor, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Tira, Senhor, o nosso gosto pelo pecado, o nosso gosto pelas coisas ruins. Nos ajude a fazermos o melhor para Ti. Senhor, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a um dia, ó Pai, podemos estar em Teus braços, agradecendo pela salvação que Tu nos dás. Te pedimos que venha abençoar a nossa noite, a nossa semana, e que a cada dia não possamos esquecer, ó Pai, mas sim agirmos, fazermos algo em prol da Tua palavra, em prol do Teu Evangelho. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.